Olá, gente! Na nossa aula de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos e também sobre as principais formas de representação de um algoritmo. Será uma aula bem simples. Ainda não usaremos o computador, visto que dá para explicar, entender e resolver apenas usando lápis e papel, bem à moda antiga. Parece estranho usar lápis e papel, já que estamos tratando de programação. Mas no que vocês vão se acostumando a fazer, vão vendo que não é tão difícil. Além de que ajuda vocês a não se acostumarem com comandos prontos. Falando em comandos, usaremos alguns comandos sim, mas não chegaremos a construir linhas de código ainda. Hoje não. Mas antes de começarmos de fato, vamos dar uma olhadinha no nosso plano de estudo para a aula de hoje. Ele consiste em ver alguns conceitos, como falei anteriormente. Ver alguns exemplos. Tentamos trazer esses exemplos mais voltados para o cotidiano, para ficar mais fácil de entender. Ver algumas questões resolvidas, no sentido de que resolveremos aqui com vocês, e exercício de fixação, que será um material que estaremos disponibilizando em PDF para vocês acompanharem mais de perto. Então é isso aí, bora lá. Conceito de algoritmo. É uma sequência finita e ordenada de passos, regras, com um esquema de processamento que permite a realização de uma tarefa, resolução de problemas, cálculos, etc. A sua rotina é o seu algoritmo de vida, por exemplo. Desde quando você acorda, que levanta da cama, calça o chinelo, vai ao banheiro, escova os dentes, toma banho, todo o processo, passo a passo, até você atingir seu objetivo final, seja chegar no trabalho ou na escola, ou até mesmo voltar para casa no final do dia para deitar na cama de novo. É essa sequência finita e ordenada que monta o seu código. Finita porque tudo que começa, termina. Você tem o seu primeiro passo, assim como também tem o último para encerrar aquele dia, ou no caso da programação, aquele programa. E ordenada porque esses passos não podem ser aleatórios, tem que estar o mais ligado possível, senão o sistema não entende o seu código, senão o sistema não entende e seu código não é executado. Tudo bem até aqui? Bom, os algoritmos, eles podem ser representados de 3 formas: descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo, ou linguagem estruturada. A descrição narrativa é o algoritmo feito em linguagem natural. É quando o código é escrito todo em forma de texto, como por exemplo, uma receita de bolo. Mistura os ingredientes e em seguida unte a forma com manteiga. Despeje a mistura na forma. Se houver coco ralado, então despeje sobre a mistura. Leve a forma ao forno. Enquanto não corar, deixe-a no forno. Depois, retire a forma do forno e deixe esfriar. Neste algoritmo do bolo, percebemos uma sequência de instruções, de coisas a serem feitas. Essas instruções devem ser feitas na ordem em que aparecem no algoritmo. Aqui fizemos um texto corrido, mas a melhor abordagem para esse tipo de representação é que cada instrução seja numerada, significando uma instrução por linha de código. Aqui fizemos uma receita de bolo, mas poderia ser algo mais simples, como por exemplo, a receita de preparação de um miojo, ou ovos mexidos, ou uma coisa completamente diferente, como trocar uma lâmpada. A vantagem de se utilizar esse procedimento é que não precisamos aprender nenhum conceito novo ou tática nova, pois já temos domínio sobre a nossa língua nativa. A desvantagem é que a linguagem natural pode ser interpretada de diferentes maneiras.
E é por esse motivo que ela não é tão utilizada. Nossa próxima forma de representação é o fluxograma, que é uma forma de representação gráfica onde cada etapa do processo é ilustrada por meio de figuras geométricas. Cada figura implica em uma coisa diferente, em uma ação diferente. Nessa primeira figura, um círculo mais alongado é onde declaramos o início e o fim do programa, sequência finita, lembram? Na segunda, é um retângulo com as bordas mais arredondadas. É onde acontece todo o processamento do código, ou da tarefa, ou do problema. É a figura reservada para operações de atribuição, normalmente usada para cálculos matemáticos. Na terceira figura, temos a operação de entrada de dados. A entrada de dados são as informações que damos ao computador. Ele processa a partir dos dados que oferecemos. Se tem uma operação de entrada, consequentemente tem uma de saída, que é representada por essa figura aqui. Se os dados de entrada somos nós que fornecemos informações ao computador, os de saída são as informações que o computador nos fornece. É como se fosse uma resposta dele para a gente. E para finalizar, temos a figura de decisão, representada por esse losango. Um comando de decisão permite executar ou não uma instrução ou conjunto de instruções, dependendo do resultado de uma condição. É mais fácil de entender na prática. Temos como exemplo do nosso fluxograma o cálculo da média de um aluno. Primeiro, declaramos o início do programa. Usamos a figura do círculo alongado. Em seguida, damos ao sistema o valor das notas. Aqui, estamos trabalhando com apenas 2, mas podem ser 3 ou 4, dependendo do que a questão pedir. E usamos a figura de entrada de dados, já que somos nós quem daremos essa informação. Depois, vamos calcular a média. Aqui, não dizemos que a média é igual a tal coisa. Dizemos que média recebe tal coisa. Por isso a setinha. E uma observação. Falando em setinha, lembram que o código tem que estar o mais ligado possível? É importante colocar essas setas de fluxo depois de cada figura, porque indica para onde cada instrução deve seguir. Bom, nesse caso, a média recebe essa operação aqui, que é a soma das notas que fornecemos divididas pela quantidade de notas. Lembram do comando de decisão? O que significa? Se acontecer tal coisa, faça isso. Se não, faça aquilo. Nesse caso, se a partir dessa operação aqui, o resultado da média for maior ou igual a 7, se essa informação aqui for verdadeira, o aluno será aprovado. Se não, se o resultado for menor, ou seja, se a informação for falsa, o aluno será reprovado. Não precisa vocês fazerem esse cálculo à mão. O fluxograma é apenas uma sistematização. O responsável por calcular essa média é o próprio computador, que vai calcular e conferir automaticamente se a informação é verdadeira ou falsa. E a partir daí, nos dá a resposta de volta, ilustrada justamente pela figura de saída de dados. No final, declaramos o fim do programa com a mesma figura que declaramos o início. E aí, de boa? Bom, o pseudocódigo
é a forma de representação que mais se assemelha à maneira como os programas são escritos. O lado bom é que, se feito corretamente, qualquer programador, independente da linguagem de programação que ele utilize, poderá entender o seu código sem muita complicação. É um tipo de representação bem específica, bem direta, diferente da linguagem natural. Assim como o fluxograma, o pseudocódigo também tem uma estrutura. Iniciamos colocando a palavra algoritmo e logo em seguida damos um nome a esse algoritmo. Esse nome é simbólico, apenas com a finalidade de distingui-lo dos demais. Após isso, declaramos as variáveis. Tá, mas o que são variáveis? As variáveis, elas são um espaço de memória, que damos um nome e atribuímos um valor. Imaginem uma xícara, ou uma gaveta, ou um container. São espaços reservados para guardar alguma coisa, né? Então, variável é um espaço que usamos para armazenar alguma informação. Logo após, definimos qual o tipo dessa variável, se é real, ou inteira, ou até um texto. Explicaremos melhor lá na frente. Depois disso, declaramos o início do programa. Entre o início e o fim do programa estará o corpo do algoritmo, onde terá todas aquelas informações sobre entrada e saída de dados, processamento e comandos de decisão. E para finalizar, declaramos o fim do programa. Sei que é muita informação, mas um exemplo vai ajudar a resolver, espero. Aqui temos o mesmo exemplo que fizemos há pouco tempo com o fluxograma, só que agora em forma de pseudocódigo. Colocamos a palavra algoritmo e damos um nome a ele, no caso, cálculo média. Em seguida, declaramos as variáveis simbolizadas por essa abreviação aqui, var. Que variáveis serão essas? Lembram que variáveis recebem valores? Nossas variáveis serão representadas por N1, referente à primeira nota, N2, referente à segunda nota, e média, que é a variável que vai receber a operação matemática para calcular a média do aluno. A partir daqui, definiremos qual o tipo dessas variáveis. Aqui definimos que elas são do tipo real. Como estamos trabalhando com notas, o tipo real é o mais apropriado, porque recebe aqueles valores quebrados, números decimais. Em questões de notas ou dinheiro, por exemplo, é o tipo mais recomendado a se usar. Se fosse questão de usar valores inteiros, 1, 2, 3, 4, 10, números fechados, seria mais apropriado usar o tipo inteiro. Mas enfim, vamos devagar. Declaramos as variáveis e o tipo delas. Agora, declaramos o início do programa e a partir daqui começaremos a desenvolver o corpo do algoritmo. Lembram das figuras referentes à entrada de dados e saída de dados? Aqui no pseudocódigo, elas serão representadas por leia, para a entrada de dados, e por escreva ou mostre para a saída de dados. Então, aqui o sistema vai ler ou receber os valores de N1 e N2, que vamos oferecer, e em seguida calcular a média do mesmo jeitinho do fluxograma. A variável média vai receber e processar a operação de soma e divisão das notas, ou seja, N1 mais N2 dividido por 2. Agora, vem o comando de decisão. Se média for maior ou igual a 7, então escreva mostre, que é a
saída de dados, aprovado. Se não, se essa informação aqui for falsa, escreva mostre reprovado. Tá, mas e por que as aspas? Porque as palavras aprovado e reprovado sairão em forma de texto. Então, tudo que você decidir que o programa vai retornar para o usuário em forma de texto, é necessário usar aspas. Depois, declaramos o fim se, que é o fim para os comandos de decisão. Em seguida, declaramos o fim do programa. E aí, fácil? Gente, nós separamos aqui algumas questões para resolvermos com vocês. Lembram que eu falei que a linguagem natural é pouco usada devido a poder ter várias interpretações, além de que não utilizamos nenhuma nova tática. É só escrever detalhadamente tudo o que você vai fazer. Então, por esse motivo, e também para o vídeo não ficar tão longo, vamos trabalhar mais com fluxograma e pseudocódigo. Tudo bem? Bom, a primeira questão. Leia dois valores inteiros e apresente a diferença do maior pelo menor. Vamos começar com o fluxograma. Primeiro passo é declarar o início do programa. Lembram das setinhas de fluxo? Para ler ou receber alguma coisa, vamos usar a figura de entrada de dados que estará lendo dois valores inteiros, como a questão fala. V1 referente ao valor 1 e V2 referente ao valor 2. A questão quer que a gente apresente a diferença do maior pelo menor. Então, vamos precisar de uma variável para armazenar esse cálculo. Vamos criar a variável diff, de diferença, que vai receber a operação de subtração do maior número pelo menor. Tá, mas e por que você usou a figura de decisão? Então, se essa informação aqui for verdade e V1 for maior que V2, então o programa vai calcular que a diff recebe V1 menor que V2, o maior pelo menor. Mas se essa informação aqui for falsa, ou seja, se V2 for maior que V1, então o programa vai calcular que a diff recebe V2 menor que V1, maior pelo menor. Após esse cálculo, lembrando que essas operações de subtração colocamos na figura de processamento e atribuição, que é o retângulo com as bordas arredondadas. Pediremos para o programa nos mostrar a diff e depois finalizaremos o programa declarando o fim dele. Agora, vamos para o pseudocódigo. Primeira coisa é dar um nome a esse algoritmo. Aqui vou colocar algoritmo diferença, mas vocês podem colocar o nome que quiserem, desde que ajudem vocês a identificá-lo melhor. Depois, vamos declarar as variáveis e o tipo delas. var v1 referente ao valor 1, v2 referente ao valor 2 e diff referente à diferença do maior pelo menor. Todas do tipo inteiro, já que estamos trabalhando com números fechados. Em seguida, declaramos o início do programa. Usamos a palavrinha leia para receber nossos valores V1 e V2. Depois, usamos os comandos de decisão, dizendo que se V1 é maior que V2, então diff recebe a operação V1 menor que V2. V1 menos V2. Se não, diff recebe V2 menos V1. Pedimos para o programa mostrar diff e então encerramos os comandos de decisão com fim se, para então declararmos o fim do programa.
Então, pessoal, vamos encerrar nossa aula de hoje por aqui. Espero que tenham gostado e entendido. Lembrando que estará disponibilizado nosso material para auxílio com uma lista de questões para fixação. Pratiquem em casa. Obrigada e até